que interfere na qualidade do ovo? É a ração, a parte sanitária da ave, porque lembrando que o ovo é um óvulo. Isso. Ok? Então, se a ave tiver algum problema de saúde, às vezes numa bandeja de 30 ovos, passaram-se 15 dias, você vai ter 1 ou 2 ovos podres já. Entendi. Porque eles não aguentaram o que precisa. Então, a intenção de reduzir custo, é feita uma formulação de ração que não produz um ovo que vai ter um prazo de validade adequado. E o ovo não combina com umidade. Por quê? Porque a casca é porosa. Então, quais são os problemas que nós temos? Primeiro, unidade de beneficiamento é um nome que o CIF dá para todo mundo que manipula produto de origem animal. Olá, amigos e amigas! Em oferecimento a Fujikura Genética de Codorna, a Kilbra Equipamentos, a Prata Embalagem e também a Smutec Avicultura, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast nós vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação e muito mais. E hoje, na gravação aqui em São Paulo ainda, nós estamos fazendo a gravação, tenho um prazer de receber aqui o Jefferson Pinesi. Pinesi, mas Pinesi é italiano, italiano, isso. Pinesi, isso aí. Jefferson, muito da AGE Alimentos, muito obrigado. Fico feliz e honrado por você ter tirado um tempo. Todo pessoal que tira um tempo vem aqui, cara, eu me sinto muito prestigiado, porque eu acho tão difícil as pessoas saírem do seu dia a dia para estar aqui dando informação, falando do seu trabalho, falando da sua história. Jefferson, muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade aí, espero conseguir contribuir aí para passar a nossa história e, enfim, mais algumas dúvidas que surgirem aí. Que legal, que legal. Jefferson, muito obrigado novamente. Um brinde aqui do nosso podcast, aqui. Opa! Dos nossos apoiadores. Obrigado. Pode abrir no ar aqui, não tem problema nenhum, até para mostrar o presente pessoal. E enquanto você vai abrindo, eu vou falar um pouquinho dos nossos apoiadores, que a Letícia vai nos ajudar a falar um pouquinho da Fujikura. Letícia, o que você pode falar da Fujikura? No podcast Pod Aves, estamos sempre em busca no que há de melhor para a avicultura. E a Fujikura é o exemplo perfeito. Quando o assunto é genética de codornas, a Fujikura se destaca como líder em inovação e qualidade. Com um melhoramento constante em genética, a Fujikura garante resultados superiores e uma produção de alta performance. Escolher a Fujikura é investir em qualidade, excelência e futuro para sua granja. Fujikura, a revolução genética que transforma a sua avicultura. Certo, então você que é avicultor, que queira uma genética de qualidade, alta produtividade, pessoal, é a Fujikura. Fujikura é número 1 aí, maior na América Latina em questão de genética de codorna. Agora, se você quiser equipamentos, né, tecnológicos, de ponta, só estou falando de quem? Da Kilbra Equipamentos. Letícia, o que você pode falar da Kilbra? Se você quer transformar sua granja em um verdadeiro exemplo de sucesso, precisa contar com o que há de melhor. A Kilbra oferece soluções incomparáveis em tecnologia, manejo, alimentação e climatização, garantindo máxima eficiência e resultados que superam expectativas. Com a Kilbra, você não só eleva sua produção, como também lidera o mercado avícola com inovação e segurança. Kilbra, a escolha certa para quem exige o melhor na avicultura. Certo, então. Agora, se tratando de classificação de ovos, a Smutec, né, pessoal? Não tem. A Smutec está crescendo bastante. Assim, ó, empresa top, que depois eu vou indicar aqui pro Jefferson, que ele sei que ele tem classificadora lá. Certo? Então, Letícia, o que você pode falar da Smutec? No Pod Aves, a automação do futuro tem nome: Smutec Avicultura. Apresentamos mais uma opção. A Smutec Avicultura revoluciona sua granja com tecnologia suave e precisa, oferecendo automação de alta performance e manuseio simplificado, mais agilidade e eficiência no seu dia a dia. Soluções inteligentes para embalar, classificar e transportar ovos com máxima precisão. Atendimento especializado e pós-venda impecável, pois a inovação de verdade não termina na compra, ela acompanha você em cada etapa. Smutec Avicultura, tecnologia suave, simples, eficiente e precisa para sua granja. Ok. Ainda na questão dos ovos,
questão de embalagens, aí, pessoal, é a Frata Embalagem. Letícia, fala um pouquinho da Frata Embalagem. Se você busca soluções para embalagens de ovos, nossas bandejas plásticas PET são a resposta, com resistência e altíssima qualidade. São feitas com 100% de material reciclado, garantindo proteção e sustentabilidade para seus produtos. Com a Frato, você não só protege, mas se destaca no mercado avícola, alinhando eficiência e responsabilidade. Frato Embalagens, excelência e cuidado com o planeta. Ok, então, voltando aqui, Jefferson. Cara, fico agradecido, assim. Eu tô agradecido, eu tô feliz que você esteja aqui, porque eu sempre falo que por trás de uma empresa de sucesso tem uma história. Eu gostaria de saber da tua história. Mas antes de saber da história, eu sempre gosto de conhecer a pessoa com quem nós estamos falando aqui. Eu gostaria de saber do Jefferson. Quem é o Jefferson Pinesi? Bom, o Jefferson tá com 39 anos, né? Então, eu tô... Na verdade, assim, eu sou a segunda geração ali da Aja, né? Então... Segunda geração. É a segunda geração, então... a empresa começou ali com meu pai e com o Alan, né? Eles eram 2 sócios, começou em 86, né? E eu nasci basicamente lá dentro. Então, com 7, 8 anos... a gente já ajudava, né, a embalar alguns ovos. Na época, a gente tinha só os boxes no Ceasa, mas não era no Ceasa de São Paulo. Era no CRAS, a Central de Abastecimento de Santo André. Tem até hoje a gente tem os boxes lá. E a unidade de beneficiamento fica fora, né? E o Jefferson, quando fez 18 anos, foi estudar em Florianópolis. Eu fiz faculdade federal lá de administração. Depois voltei e aí continuei seguindo a carreira ali na empresa, né? E trazendo melhorias, né? Então, é isso. E a gente foi tocando o barco, né? Fazendo o processo de sucessão, né? Seu pai trabalha ainda hoje na empresa? Meu pai trabalha lá. Aconteceu um fato que marcou a gente, né? O meu pai, ele tinha sociedade com o Alan. E quando foi em 94, 92, 93, eu não lembro ao certo o ano, né? O Alan veio a falecer. Caraca. E eles tinham feito vamos supor, um acordo, um pacto, né? Que era assim, olha, se um dos dois vier a faltar, o outro, o que continuar vivo, toma conta dos filhos, né? Do filho do outro. Do outro. E o Alan tinha 4 filhos. Ok. E eles já não tinham mãe, então a mãe já havia falecido. Então, quando o Alan faleceu, a Yolanda, que era a mais velha, ela tinha 18 anos, depois vinha o Silvano com 17, a Cláudia com 16 e o Ricardo com 15. Então, o meu pai abraçou eles, deixou eles na empresa, então cada um foi desenvolver uma atividade e assim foi seguindo. Então, eles também já são a segunda geração, só que eu acabei entrando um pouquinho depois, né? Então, quando eu entrei, foi em 2007 que eu me formei, né? Nós estamos falando aí de 18 anos atrás, eles já estavam com bastante rodagem na empresa, né? Mas cada um ocupa um setorzinho ali, faz sua atividade e foram crescendo junto com a empresa, né? Então, teve esse fato. Aí, quando eu me formei, eu me uni ao pessoal, meu irmão já trabalhava lá também. Então, é uma empresa familiar, né? E que ela tem, vamos dizer assim, ela teve uma gestão patriarcal até 2013, que foi pelas circunstâncias, né? Então, o meu pai encabeçava e ele passava as orientações e o pessoal ia seguindo. Então, todo mundo tinha ele como mais do que um chefe, né? Um pai, né? Então, ele era um pai. Aí, em 2013, nós tivemos alguns problemas com o CIF, com o Serviço de Inspeção Federal, vários outros problemas. E aí, eu acabei entrando mais nessa linha de ovos. Até então, em 2007, quando eu voltei, a gente montou uma indústria de temperos. Então, eu ficava nessa indústria, né? Até porque não batia o meu estilo de gestão com o do meu pai, porque a minha formação era administrador, ele era engenheiro de produção.
Entendi. Entendeu? Então ele trabalhou 20 e poucos anos na General Motors, saiu em 86, mas como engenheiro sênior. Então, onde ele via custo, eu via investimento. Então, tinha algumas divergências assim. Ele tinha ainda algumas administrações de tipo de Taylor, Fayol, essas questões assim, Ford, Henry Ford. Então, ele tinha assim, fazendo uma análise dele, ele era muito bom em conta, né? Porque era engenheiro, então ele sabia precificar, ele sabia trabalhar essas questões, mas o foco dele sempre era a produção. Mais a parte de embalagem, como que nós vamos embalar, Entendi. como vamos reduzir custo. E as outras áreas ficavam para trás, né? Então, a área de recursos humanos, a área de marketing, a área de... até a financeira, de certa forma. Então, a gente não tinha fluxo de caixa. Até hoje é assim. Compra à vista e vende a prazo. Então, a gente trabalha com caixa... Apertado, Não, justo. com caixa folgado. Caixa folgado. A gente sempre tem um caixa gordo justamente para não precisar fazer fluxo de caixa. Entendeu? Entendi. Porque quando você... trabalha justo, você tem que ter um fluxo de caixa bem desenhado, porque senão pode ter alguma semana ou alguma quinzena que você fique indescoberto porque você descasou as contas, né? Então, não tinha isso, né? A gente brinca que a gente não tem contas a pagar. Tudo que a gente compra, paga no mesmo dia. Como a avicultura, eu falar assim, nós da setor avicultura, setora do agro, a família, ela é importante para o agro, né? Sim. É impressionante. E aí você me trazendo aqui uma informação que a sua empresa, apesar de estar aqui na cidade, né, tem uma conectividade direta com o agro, também é familiar. Sim. E aí eu digo assim, poxa, como é esse trabalho interativo com os familiares? Porque você tem ali o pai, tem irmãos, tem... Vamos falar assim, irmãos de coração, Sim. porque seu pai teve que adotar, de fato. Como que é essa relação lá dentro lá? E as discussões? Como se faz para resolver uma discussão? Olha, é uma excelente pergunta, né? No começo... Bom, primeiro falando da relação pai e filho, né? Okay. Quando eu entrei, eu era muito jovem, né? Mais já formado, 22, 23, e o jovem ainda ele é muito afoito. Então, existiam muitas discussões e muitas vezes eu errei muito no jeito de falar, no jeito de fazer, não que eu errei no que eu estava fazendo. Então, existe uma divisão entre você fazer algo correto, ok? Mas como você faz? Então, o como... ele é tão ou mais importante do que o que você faz, né? Então, às vezes, você quer fazer algo, mas não respeitando a vez de falar da pessoa, não respeitando a opinião do outro. Então, você tem que ter eu não sei se paciência seria o termo correto, mas você tem que ter mais calma. Sensibilidade. Ao invés de querer impor goela abaixo algo, você tem que ter mais sensibilidade. E isso foi uma coisa que, no começo, a solução para isso foi, Jefferson, então você monta a empresa de temperos e eu fico aqui. Okay. Então, a gente não conseguia trabalhar junto. Mais motivado por mim, porque imagina, na situação do meu pai, ele tinha uma empresa, a empresa também era o filho dele. Sim. Então, ele tem um jeito de fazer, um jeito de educar, né? Ou seja, de gerir a empresa e as pessoas. E eu tinha outro. E eu tinha que cavar o meu espaço. Só que eu queria cavar numa velocidade e de um jeito que ia contra a cultura que estava instalada. Então, você tem que respeitar a cultura de onde você está entrando. Você pode se propor a mudar, mas você tem que entender que a cultura ela é longo prazo, ela não é médio, curto prazo. E eu não entendia isso. Né? Eu tinha uma convicção muito forte, para mim o mundo ia acabar amanhã. Então, a gente tinha que resolver tudo hoje. Então, é natural de uma pessoa jovem e tal. Hoje, com 39 anos, eu vejo diferente. E aí, a vida, ela vai dando oportunidades para você alinhar essa convivência entre pai e filho e entre irmãos. E entre... nós não somos família de sangue, né? Porque o Alan era de outro, mas nós somos irmãos. Não de sangue, mas a gente se considera todo mundo irmão. Então, eu acho que... o tempo, ele traz sabedoria.
Você não resolve esses conflitos com conhecimento. Você tem que adquirir sabedoria, que é aquele conhecimento mais da parte espiritual, mais da alma, não é tanto técnico. Eu entrei com conhecimento técnico muito forte, mas uma sabedoria muito fraca. E aí a sabedoria foi vindo com o tempo. E aí você percebe, você começa a ter a leitura da característica de cada pessoa. Então, por exemplo, na família do Alan são 4 irmãos. Mas a mais velha, que é a Yolanda, por ser a mais velha e eles terem perdido o pai muito cedo, ela faz essa função de ser a mãe, de ser a quem cuida, né? Então, ela, vamos dizer assim, ela tem muita influência sobre eles. Então, o que ela definir, está definido. Então, eles respeitam mais ela, né? Respeita, assim, vamos supor, imagina que você tem o seu filho. Às vezes ele te respeita, mas ele não faz o que você falou. E você fica chateado, não é? Então, não é que eles respeitam o que eles vão fazer. Mas aí faz lá as coisas erradas e depois volta, desculpa, tal, errei. Como se tivesse, né? Então, assim, a Yolanda tem esse perfil. E na parte da minha família, eu tenho mais esse protagonismo. Então, como os meus pais se separaram também, então eu tenho um protagonismo maior de liderança entre meu irmão, minha irmã, minha mãe e meu pai. Né? O meu pai também, obviamente, ele Você é o mais velho? Eu sou mais velho. Então, hoje, se você for ver, as decisões na empresa, elas passam mais pelo meu pai, por mim e pela Yolanda. Né? Então, a Yolanda, ela filtra os interesses e a vontade dos irmãos, né? E traz para a conversa. Eu filtro também a necessidade ali do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe e trago. E o meu pai é aquele conselheiro, né? Como ele já tem muitos anos de mercado, ele vai trazer aquele insight, aquela confiança e aquela sabedoria que a gente precisa ter numa reunião de conselho, às vezes, né? Sim, então, sim, um intermediador. Exato. Ô Jefferson, me diz uma coisa. A unidade de beneficiamento, que é o que faz a sua empresa, tá? O que faz uma unidade de beneficiamento? Então, uma unidade de beneficiamento é um nome que o CIF dá para todo mundo que manipula produto de origem animal. Então, não necessariamente quem produz manipula. Como assim? Vamos lá. Então, por exemplo, eu posso produzir o leite. Nós estamos falando de aves, mas vou dar o exemplo do leite para também a gente... Vamos botar ovos. Vamos botar os ovos. Então, eu tenho uma granja. Ok. Eu posso ter uma sala de classificação desses ovos ou não. Eu posso produzir e vender para uma unidade de beneficiamento. Ok. Agora, eu não posso vender esse produto sem beneficiar. O que seria beneficiar no caso dos ovos? Seria você lavar, secar, separar por tamanho e colocar numa embalagem que é registrada no Serviço de Inspeção Federal. Então, isso você tem que fazer. Ah, mas eu só quero produzir. Aí você não vai poder vender para qualquer um. Você só vai poder vender para a unidade de beneficiamento. E essa unidade de beneficiamento, ela vai lavar, secar, classificar e revender esse produto. Ah, então, Jefferson, perfeito. Então, o granjeiro, por exemplo, tá? Que queira somente produzir, não quer ter custo nenhum, quer classificadoras e não sei o quê, ele só quer produzir e entregar para alguém. Como é que esse produto chega para você? Chega tudo sujo. Aí você tem que lavar. Então, aí vamos lá. Aí você tem tipos de unidade de beneficiamento. No meu caso, o meu projeto, o projeto da AJA, ele não contempla lavagem nem secagem. E nem classificação. Ele não contempla isso. Então, eu não posso... Eu preciso comprar ovos cifados já. Por mais que eu seja uma unidade de beneficiamento, o projeto que nós aprovamos, ele não prevê essa parte inicial. Então, por exemplo, se um granjeiro quiser me fornecer esse tipo de ovo, ele já não vai poder. Eu não vou poder receber, porque senão eu vou ser autuado pelo CIF, meu. E o produtor também vai ter problemas, porque todas as notas dele têm que ir para uma unidade de beneficiamento que tenha esse processo inicial. Entendi. E me diz uma coisa, o ovo, tá? Porque você faz ali um manejo com ovos. Ovo é tudo igual, na sua concepção, quando você compra das granjas? É tudo igual ou tem qualidades diferentes? Tem qualidades diversas e esse é um dos problemas. A gente manter um padrão, porque são mais de 20, às vezes 30 fornecedores.
e a gente precisa manter um padrão. Em termos nutricionais, não muda, né? Então, o ovo, ele não... Basicamente, são os mesmos fatores nutricionais. Só que, assim, em termos de qualidade, ele muda muito. Principalmente de acordo com o tipo de ração que é ministrada para a ave, né? Então, às vezes, na intenção de reduzir custo, é feita uma formulação de ração que não produz um ovo que vai ter um prazo de validade adequado. Fala mais sobre isso. Vamos lá. Então, por exemplo, nós, 75% do que nós comercializamos, o ovo vai pro varejo. Ok. Então, eu tenho que colocar pelo menos 25 dias de validade. Ok. Se a ave não tiver uma alimentação adequada, ela vai pôr um ovo mais fraco. Então, ele vai vir com muito casca fina. Tal. Além de eu tirar isso do processo, e nós tiramos do processo, esse ovo casca fina ele aguenta menos. Então, às vezes, numa bandeja de 30 ovos, passaram-se 15 dias, você vai ter 1 ou 2 ovos podres já. Entendi. Porque eles não aguentaram o que precisa. Então, o que interfere na qualidade do ovo? É a ração, a parte sanitária da ave, porque lembrando que o ovo é um óvulo. Isso. Ok? Então, se a ave tiver algum problema de saúde, a ovulação dela é comprometida. Ok? E aí você tem problemas nesse ovo. Então, problemas sanitários, o raçoamento e também, lógico, todo o manejo e conforto térmico. Então, onde a gente mais sofre é no verão. Entendi. Por vários fatores. Primeiro, que a ave, muitas vezes, ela está num barracão antigo e ela não tem conforto térmico. Então, imagina que você está numa gaiola apertada com um calor de 35 graus. Essa ave não vai se alimentar adequadamente. Então, ela vai mais tomar água do que comer. E aí, ela começa a colocar um ovo já muito mais fraco. Entendi. Tá? Agora, tem granjas mais modernas que fornecem esse conforto térmico. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que já está mais quente. Então, todo o transporte desse ovo, enfim, esse ovo recebe mais calor durante toda a cadeia de comercialização. Isso interfere no shelf life, né? No tempo de prateleira do produto. E também, no calor, você tem mais umidade. E o ovo não combina com umidade. Por quê? Porque a casca é porosa. Então, quais são os problemas que nós temos? Primeiro, a bandeja que se usa, ela é de papelão. Uhum. Então, ela vai acabar vindo mais úmida. E essa umidade, ela não pode ir por ovo. Por que você não pode colocar um ovo na geladeira e tirar? Porque quando você tira da geladeira, ele está gelado. O ar condensa, fica úmido. E essa umidade penetra nele. E ela penetra levando bactérias. O que acontece lá na granja? Você tem... Viu só? Dica? Não, é verdade. Não, entendeu? eu tô olhando aqui pro pessoal e falando. Se você tirar o ovo da geladeira, faz esse teste. Sim, Se você ele deixar fica... ele 15 minutos na bancada, ele vai estar todo molhado. Isso. E aí essa água vai penetrar nele. E aí ela vai levar a contaminação de fora para dentro. Só que aí, qual que é o problema ali? O produtor, ele precisa ter uma máquina de... Ele não lava o ovo? Sim. Ele tem que secar. E muitas vezes essa máquina de secagem dele não é adequada. Aí esse ovo sai um pouco úmido. Aí você junta que ele já está úmido. Junta uma bandeja que está mais úmida. Junta uma umidade relativa do ar que beira os 70%, 80%, 90%. Diferentemente do inverno. Nós estamos no inverno. Hoje a umidade deve estar 30%, 40%. Uhum. Então, você soma toda essa questão da umidade, mais a temperatura, que pode gerar até um estresse calórico na ave, né? E aí você tem um cenário perfeito para o ovo despencar de qualidade. Então, no Brasil, de dezembro a fevereiro, a gente luta incessantemente com problema de qualidade de todos os lados. Entendi. A maioria das granjas tem esse problema. A maioria das granjas tem esse problema. A maioria tem. E o que você acha, na sua opinião, possa ser feito para a gente poder resolver ou minimizar esse problema? O que tem que ser feito são corrigir todos esses fatores que eu citei. Então, você precisa ter máquinas melhores de lavagem e secagem para que o ovo saia efetivamente seco.
Nós precisamos ter aviários mais modernos que forneçam um conforto térmico melhor para as aves. E o ideal seria que a cadeia de ovos no Brasil fosse refrigerada. Aí a gente resolveria todos esses problemas. A exemplo do que acontece nos Estados Unidos. Então, Caraca. nos Estados Unidos, você só compra ovo na geladeira. Você não compra ovo fora da geladeira. Porque a refrigeração iria inibir diversos... Porque quando você refrigera o produto, você aumenta o shelf life dele. Então, o produto que aguentaria 30 dias, ele vai aguentar 60 na geladeira. Entendi. Então, por exemplo, você na sua casa, quando você adquirir um ovo, você deve pôr na geladeira. Só que você só pode tirar quando você for consumir. Qual que é o problema de refrigerar a cadeia? Você tem que refrigerar do começo até o final. Por quê? Se a granja refrigerou, eu refrigerei, mas o mercado não refrigerar, vai estragar o ovo. Se a granja refrigerou, eu refrigerei, o mercado refrigerou e a dona de casa pegar e colocar na cestinha, vai estragar. Ela tem que comprar e deixar na geladeira também. Então tem que ser uma mudança cultural e isso também encareceria por demais o preço do produto. Pois então. Num país onde a gente tem sérias dificuldades em relação a isso, principalmente nesse momento, né? E como é que você faz, por exemplo, tá, para exigir uma regularidade na qualidade do ovo? Olha, toda vez que o ovo chega, a gente faz uma amostragem de qualidade e a gente direciona esse produto. Então, a partir do momento que a gente recebe um ovo, a gente já sabe o jeito que ele veio e a gente se comunica imediatamente com a granja para tentar resolver os problemas. O que eu faço? Vou devolver o produto? Não. Se eu faço isso, eu gero um outro problema para o granjeiro. Mas eu tenho outras soluções. Eu posso mandar uma carga que não veio adequada para uma indústria de ovo líquido, que vai quebrar e pasteurizar. Eu posso direcionar esse produto para fábricas de pão de queijo, para padarias, porque entenda, não é que o produto ele está estragado. Não, pelo contrário. A granja não vai mandar um produto que está estragado. Ok. Senão, sim, aí tudo bem, aí você devolve a carga. Mas se nós percebemos que é um produto fraco, o que é um produto fraco? Ele tem que ser consumido em uma semana. 10 dias. Um produto que tem que girar em uma semana, 10 dias, eu não posso pegar, colocar numa embalagem e colocar no varejo com uma data de validade 25. Ok. Então, eu tenho que direcionar para os transformadores, aquelas pessoas que usam o ovo como matéria-prima. Quem faz pão de queijo, a padaria, que é uma indústria, uma padaria que tem uma confeitaria grande, em São Paulo principalmente, ela usa muito ovo, né? O próprio marreteiro, esse pessoal que sai vendendo na rua, eles carregam ovo com a gente também. Então, ele vai vender direto para o consumidor. Então, ele comprou o ovo hoje, amanhã já foi tudo embora. Já está na casa do consumidor para ela consumir, para deixar na geladeira. Então, você consegue redirecionar. Tá? Então, é isso que é feito. E aí, você vai alinhando com a granja para ela ir corrigindo os problemas, dentro das limitações dela. Entendi. Poxa, que legal. E qual é do granjeiro, qual é a maior reclamação que você escuta do granjeiro? O granjeiro, em relação a nós, ele sempre vai falar do preço. Não. Ele vai falar que a gente paga barato, que a gente quer quebrar a granja. Então, tem esse estigma e assim, o que acontece? É até bom você dar essa oportunidade para a gente comentar e, de certa forma, se defender, né? Porque quem coloca o preço é o mercado. É o mercado, não somos nós. Eu tenho que trabalhar num custo que eu consiga ter uma margem mínima operacional. Então, se o meu custo operacional é 10% e o preço de venda é dado pelo mercado, se eu não comprar nesse custo, eu inviabilizo a minha operação e eu quebro. Ok. Então, o que a gente vê no passado? Se você pegar distribuidores em São Paulo hoje, com 40 anos, você conta nos dedos de uma mão. O que mais teve é distribuidora de ovos fechando as portas. Por quê? É um produto que movimenta muito dinheiro para deixar pouco. E aí, muitas vezes, a granja fala assim, eu não vou vender para o Aja a 100, eu vou vender a 105 para o fulano.
para outro. Aí daqui a uns 5, 6 anos o fulano não existe mais, né? E às vezes ficou devendo dinheiro para a granja. E é outra reclamação do granjeiro por que ele não gosta de distribuidor, porque ele cansou de tomar calote. Entendi. Entende? Então a gente teve épocas lá que a gente fez um movimento de granja também. E aí a gente foi... era uma granja em Montemor que a gente ia montar. E o sócio começou a desviar a ração da granja. Puxa vida. E a gente quase quebrou ali. Só que a gente não ligou pro granjeiro e falou, vou atrasar a sua duplicata. Vendeu-se apartamento, vendeu-se os carros e botou dinheiro na empresa. Então, a gente sempre teve a seguinte filosofia. O faturamento não é o que você ganhou. Você vai pagar todo mundo, funcionários, fornecedores. O que sobrar é seu. Se não sobrar nada, não sobrou nada. Né? E muita gente não tem isso. Aí começa a ver esse monte de dinheiro, às vezes, no caixa, por uma oscilação, e aí dá os problemas. Então, assim, voltando, né? A gente tenta trabalhar no maior preço que a gente consegue pagar. E aí entra uma outra questão. Tem 2 sistemas. Hoje, a gente trabalha com 75% do que nós comercializamos fixo. Como é que funciona isso? Eu já tenho um contrato com a granja. Mas um contrato no papel? Não. Um contrato como era antigamente. É da palavra. Então, a gente combinou, a gente cumpre. Existe isso ainda, Jefferson? Existe isso. Porque Existe o granjeiro, isso. ele é pulso firme, né? Ele é. Depois que ele bate o martelo, ele vai até o final, Ele né? vai. Ele vai. Principalmente quando você negocia com o dono da granja. Ah, cara, isso Entendeu? é uma questão que eu comercializava, vendia muito. E quando você não fala com o dono, eu acho que é um problema, cara. É um problema quando você não fala com o dono. E muitas vezes, por exemplo, quem fornece produtos, por exemplo, para as granjas, né? Às vezes o funcionário não troca algo que é melhor e às vezes mais em conta porque ele tem um relacionamento. Ele não faz o que é bom para a granja. Ele faz o que é bom para ele. Exato. Tem muitos casos assim também. Cara, é impressionante. E quando você fala com o dono ele tem a visão, ele não tem uma percepção, ele tem uma visão de tudo. Isso. Você também tem essa percepção. Exatamente. E não só isso, é mais de também honrar com o que foi acordado. Porque eu vou te dar um exemplo prático. Imagina que nós fechamos um acordo e o mercado começa a sobrar muito ovo. Eu posso ligar para esse granjeiro e falar assim, olha, eu tive um problema aqui e eu não vou conseguir carregar essa semana. Sei lá, algum cliente fechou as portas, sei lá, pegou fogo em algum pedaço, quebrou a máquina. Eu posso inventar N desculpas e não pegar. E aí, por que não pegar? Porque eu estou recebendo proposta mais barato do acordo que eu fechei com ele. Eu posso Poderia sacanear. fazer isso. E o inverso também é verdadeiro. Quando tá faltando ovo, igual aconteceu no começo desse ano, igual aconteceu... O granjeiro poderia me ligar e falar, sabe o que acontece? Eu tive uma mortalidade grande aqui, e eu não vou te mandar a carga. Te vira aí procurando por outra coisa. Então, a dificuldade é justamente essa, porque as pessoas, elas são muito imediatistas e elas tentam pensar só no umbigo delas. Então, quando a gente fecha um acordo, eu não estou negociando uma carga. Se eu fecho um acordo de uma carga por semana, eu estou negociando 48 cargas por ano, mas eu estou negociando 250 cargas a cada 5 anos. Eu não estou pensando só nessa carga. Eu estou pensando na continuidade. E essa continuidade independe dos funcionários que a granja tenha e de que a AJA tenha. Entendi. Entende? Porque hoje eu posso estar pagando mais caro para a granja, mas eu tenho que pagar mais caro. Porque lá atrás, ninguém tinha ovo e eu estava pagando mais barato e ele me forneceu. Então, por que agora eu vou... A gente fala roer a corda, né? Ou seja, falhar com o acordo. Eu não posso falhar com o acordo. Então, isso tem que ficar mais claro. Isso tem que ser a conversa no olho no olho. Agora, cansei do acordo, não quero mais. Vamos sentar... Qual é o prazo que você precisa? No caso da granja, eu vou falar, qual é o prazo, não está mais legal para a gente nesse formato, qual que é o prazo que você precisa para arrumar outro cliente? Aí ele vai me falar, 1 mês, 2 meses, 3, tá, ok.
E o inverso também. Ó, Jefferson, não dá mais para eu fornecer para a Ágia nessas condições, vamos encerrar, tá bom. Que prazo você precisa? Ó, me dá uns 3 meses, 4, 5, 6. E ele tem que dar também. Entende? O porquê também que a gente fixa. Geralmente, quando você fala de distribuidores de ovos, você não tem só unidade de beneficiamento. São poucas até. Você tem muitas unidades clandestinas. Como assim, Jefferson? Porque a partir do momento que eu tenho uma distribuidora de ovos, vamos supor que eu tenha 3 boxes no Ceasa de Minas, em qualquer Ceasa, tem mais de 26 Ceasas espalhados pelo Brasil, né? Então, além de comprar e revender o ovo, eu posso também embalar esse ovo de forma clandestina, sem ter nenhuma licença do CIF. E isso é o que mais tem. E como é que ele faz? Ele usa o rótulo, às vezes, da própria granja. Entendeu? E aí ele coloca esse ovo no mercado embalando lá, a gente brinca, no fundo da garagem. E esse cara não é fiscalizado, o CIF nem sabe que ele existe. Ele só vai ser fiscalizado mediante uma denúncia. Entendeu? E como é que você briga com... Compete, na verdade, com umas o Brasil, do mesmo jeito que tem empresas maiores que tem que competir com empresas que estão na informalidade. E a fiscalização do CIF nos últimos anos está impossível. Como assim? Impossível. Eles estão, no setor de aves principalmente, eles estão exigindo... É como se nós fôssemos um frigorífico de exportação. Então, é uma exigência absurda de documentação e a gente está trabalhando, mas custa cada vez mais caro. Nós, para atendermos a exigência do CIF, eu tenho uma responsável técnica e mais 4 pessoas só para atender as exigências de documentação do CIF. Caraca! É uma estrutura grande. E isso custa, né? Então, assim, nós temos esse problema de fraude, né? E aí, o que acontece? Voltando um pouco, por que a gente fixa a carga? Porque eu tenho uma estrutura de custo fixo alta. Eu não tenho só 2 boxes lá e uma Fiorino ou uma van. Não é desmerecer ninguém. Não é porque a gente é grande que a gente faz um trabalho ou médio ou que faz o trabalho melhor ou pior. Mas é que o problema é assim. A partir do momento que você tem uma estrutura de custo fixo, se você ficar sem o produto, o seu prejuízo é muito grande. Sim. Então, hoje, se eu não tiver ovo, por exemplo, vamos supor que a H5, né, o vírus lá do Rio Grande do Sul, né? Sim, a influenza. A influenza. Se começa a se alastrar e acontece igual nos Estados Unidos. Não tem... a quantidade de ovos produzidas cai, eu fico sem produto para trabalhar. O meu custo fixo é de 1.300.000 mês. Putz... São mais de 100 funcionários, é muito alto. São 14 veículos, tem que vender muito ovo. Então, assim, é diferente de eu ter 1 ou 2 ou 3 boxes. O meu custo fixo é menor. Então, se eu passar um momento sem ovo, com 2 ou 3 boxes, eu seguro as pontas. Agora, com uma estrutura maior, eu não consigo segurar. Então, essa estrutura maior, quando a gente trabalha fixado, é uma garantia para nós e para a granja também. Porque nós damos uma garantia de pagar à vista, mesmo assim a gente continua pagando tudo à vista, e uma garantia de compra. Aconteça o que acontecer, a carga vai bater lá e a gente vai pagar. Não importa se vai vendendo ou não, você vai ter que carregar. Vai descarregar. Quando teve... A nossa empresa pegou fogo em 98. Pegou fogo. Não sobrou nada. Nada. E aí... tem uma sabedoria muito grande nisso. Do meu pai, por exemplo. Que eu acho que hoje eu tento ser assim. A gente, como ser humano, a gente não quer resolver problema. Só que a vida do empresário é resolver vários problemas todo dia. O dia que você acordar e falar assim, eu não quero ter problema, não vai trabalhar, não vai ser empresário. Entende? Porque o problema nada mais é do que algo que saiu diferente do que o que você planejou. E isso acontece toda hora. Umas coisas vão sair um pouco, outras coisas mais. E naquele momento que pegou fogo, o meu pai, né, o Francisco, não ficou assim, putz, mas e agora? Pegou fogo, o que nós vamos fazer? Por que pegou fogo? E começa a se remoer. E aí fica aquela... Não,
A primeira reação foi assim, ligou pro Gilson. Ô, Gilson, aqueles pneus que você tinha comprado pro caminhão, você retirou? Ele retirou. Então pegou fogo junto. Falou pro Gilson. O Gilson foi 4 da manhã. Não, era assim, ó, 3:30 da manhã, tocou o telefone do meu pai. Ó, a empresa tá pegando fogo. Aí meu pai, não, é uma pegadinha, né? Não é possível. Não, é verdade e tal. Aí ele pegou o carro, subiu o viaduto, tudo pegando fogo. Antes de chegar, ele já ligou pro Gilson, que era o outro sócio. Ô, Gilson. Aí o Gilson tava dormindo ainda, né? Onde é que tem loja que vende... Aí perguntou dos pneus, então pegou fogo. Aí ele falou, onde é que tem loja que tem telefone pra vender esse horário? Ah, até acho que tem um extra 24 horas. Então vai lá, compra 4 telefones. Aí, na hora que o Gilson chegou, a gente já jampeou as linhas na ponta do pavilhão do Ceasa de Santo André, porque o que pegou fogo foi só os nossos boxes, né? O bombeiro conseguiu reter ali só nos nossos boxes. E já começou, a hora que era a Yolanda e a Cláudia mesmo que vendiam, já começaram a vender. O caminhão, as 3 cargas que tinham chego, a gente já pediu ajuda pro pessoal, descarregou na doca mesmo e já foi vendendo. Pôs em cima as caixas de laranja e vamos resolver. Entendeu? Então foi trabalhando assim, depois reconstruiu tudo, né? Então, assim, você puxa uma coisa, vai falando de outra, né? Mas eu acho legal essa história. E quando a gente foi lacrado em 2013 pelo CIF. Foi lacrado também? Foi lacrado. Meu Deus do céu, 2013, cara. Que foi quando eu saí da indústria e comecei a entrar mais no ovo. Porque até então, lembra que eu disse que eu não batia? Sim. E aí entra as circunstâncias da vida para gerar oportunidade de reconciliação, de crescimento, de entendimento. E aí, nesse momento, eu voltei para a Aja, porque nessa indústria a gente tinha que mexer com a Anvisa, a gente fornecia marca de grandes redes, então eu tinha um pouco de know-how nisso. E aí a gente começou a resolver isso. E aí que eu tive mais espaço no ovo e aí foi embora. Aí meu pai foi soltando e a gente foi crescendo. Mas em 2013... Quando a gente foi lacrado, aí eu reuni todo mundo e falei, pessoal, deu esse problema, mas nós vamos resolver em 15 dias, porque eu já tô com o plano aqui, nós vamos fazer isso. Aí eu olhei pro pessoal, o pessoal não acreditou muito. Aí eu falei, vocês não estão acreditando, pô? Aí o Salvador levantou a mão. Era um dos funcionários que, inclusive, ele se aposentou agora, é um funcionário mais antigo. Ele falou, Jefferson, eu tenho certeza que vai dar certo. Porque em 98... eu cheguei para trabalhar aqui, isso aqui pegou fogo. Não tinha nada. E reconstruiu tudo do zero. Então, como que nós vamos resolver esse problema aí? Aí os outros ficaram olhando assim e falaram. E realmente, depois a gente foi, resolveu. Aí mudou a unidade de beneficiário, montou fora do Ceasa, com melhor estrutura, tudo, e foi evoluindo. E assim foi, né? Então, voltando ao ponto, o produtor... com a gente, ele tem mais segurança. Porque a gente paga à vista, a gente dá garantia de compra e a gente tem uma estrutura maior e melhor. Para, digamos assim, para dar respaldo. Né? Ou seja, não é qualquer vento que vai derrubar a Aja e aí o granjeiro vai perder um cliente. Não digo que necessariamente os outros clientes dele vão ficar devendo para ele. Mas a partir do momento que você tem uma garantia de compra, é importante para o produtor também saber poder dormir e saber que ele tem a produção meio que vendida ali, pelo menos parte dela. Né? Ou seja, tem um garantido. Tantos por cento é garantido e está vendido. Está vendido, exatamente. Não vou, tipo, aquela questão assim, 30%, 40%, 50% já está resolvido o meu problema. Exato. Beleza? Ok. Mas uma das questões... E eu vou te questionar aqui, como vou colocar na posição do granjeiro. O granjeiro fala assim, mas o Jefferson chega aqui, pega o meu ovo, quer comprar de graça, quer pegar de graça. Justamente. Eles falam, né? Quer pegar de graça. E ele vende lá na loja dele, no supermercado, bota o selo de caipira, vende mais caro e para mim ele não quer pagar mais caro. E aí? Aí vamos lá. Aí são duas coisas. A primeira coisa...
é que a gente não... Eu não falei que a gente tem de 70% a 75% fixo? Ok. Então, quando o mercado está sobrando muito ovo, ou seja, o granjeiro está com dificuldade para vender, ele vai ligar oferecendo. Ok. Eu vou pagar muito barato para ele. Por quê? Eu já estou pagando caro nas cargas fixas. Então, se nessas avulsas eu não chutar lá embaixo, eu não tenho preço médio. E quando o mercado tá faltando ovo, nessa carga avulsa, eu vou ligar para o granjeiro e vou falar, ó, eu te pago X a mais para trazer a carga. E as cargas fixas vão ficar. Então, quando você tem carga fixa, você tem que olhar a média do ano se é positiva. Esse é o primeiro ponto, tá? Você tem que olhar no ano. Então, tem que ser 4 meses vai estar bom para a granja, 4 meses vai estar bom para nós e 4 meses de empate. Na média, tem que estar bom para todo mundo. Senão, a gente não estaria 40 anos no mercado, a gente não teria mais fornecedor. Que bela... Você entendeu? Que coisa... Agora, boa. outra coisa. Aí ele vai falar, mas eu sei o preço que você está vendendo lá para o supermercado. Só que aí o que acontece? O supermercado tem desconto financeiro, o supermercado faz aniversário, o supermercado quer que você tenha promotor, o supermercado dá troca, né? O supermercado troca o comprador e você vendia super bem, agora você não vende nada. Ele não te dá garantia de compra. Vem cá, o supermercado ainda tá fazendo aquele negócio da volta? Que negócio de volta, tipo assim, você manda, sei lá, 10 caixas, mas tem que dar 2. Faz, ele pede a bonificação, ele pede, para você entrar, ele pede geralmente uma luva, né, por loja, e mais, qualquer problema que der na mercadoria, ele põe a tal da nota de devolução. Então, ele teve algum problema com o produto, ele quebrou na loja, nota de devolução e eu tenho que pagar. Cara, mas aí é bom Justo. só pra um lado, né? Aí o que acontece? Às vezes a granja ela vai fazer uma conta que não contempla esse custo aqui. Outra coisa, custo logístico. Aí você vai falar, Jefferson, tá, mas por que compensa a... Olha só, como é que uma granja sai de 600 quilômetros de distância e vai picar um truque em 5 lojas? Ela não consegue fazer 5 lojas num dia. Esse caminhão vai ficar 3, 4 dias fazendo entrega. Esse é um dos problemas que eles têm. Outra coisa, qual é o nosso diferencial? A gente, além de a gente dar capilaridade, que é atuar nos clientes pequenos, então a gente atua nos clientes pequenos dando capilaridade para o ovo. A gente tem clientes médios e grandes também, mas o que acontece? Nós temos outros produtos para ratear o custo. Então, hoje nós somos uma unidade de beneficiamento, indústria e distribuidora. Então, quando o nosso vendedor, que tem um custo, ele vai vender, ele não tem só o ovo, ele tem uma gama de produtos. Quando nós vamos entregar e pegar uma fila do recebimento, que vai demorar 4 horas para o mercado receber, eu não entrego só os ovos. Eu tenho um leque de produtos. Então, o meu ticket médio de entrega é maior. Se eu fosse entregar só ovo, eu entregaria 5 mil. Como eu tenho outros produtos, eu entrego 15. Então, o custo de logística diminui, o custo de merchandising na loja cai, o custo do vendedor cai. Então, essa é a função do distribuidor, ter um mix de produto. Entendi. Só essa questão também de ter promotor na loja, só isso aí é um grande feito, porque alguns supermercados exigem isso de você. Exige. E como é que o granjeiro vai poder atender isso? Tem granjeiro que faz. Hoje, nós temos os 2 maiores produtores aí, que dizem, né? Sim. Eles têm a gente como um concorrente. Eles não querem vender para nós, eles querem vender direto no varejo. Entendi. Entendeu? Quase que eu ia falar. Tu não sabe quem são, mas tudo bem, não tem problema. Eles têm vocês como concorrente. Eles têm a gente concorrente e a gente não entende isso. E não é concorrente. Não é concorrente porque o mercado é grande. E assim, se você pegar grandes indústrias, né? Você pega uma Nestlé, uma Unilever, elas não conseguem atender. Você tem o tal do cash, que são as redes grandes, aí você cita Açaí, Atacadão, que aí não cabe a nós atender. A gente não atende, né? Mas ela sempre tem ou broker ou distribuidor. Você não consegue dar capilaridade para o produto só vendendo direto em rede. Você não consegue fazer essa gestão de maneira eficiente, entende? Então, a gente pode ser um canal interessante, né? Mas é o jeito deles entenderem. E a gente respeita, não tem certo ou errado na vida. Existe ponto de vista, né? Sim.
Mas a gente sempre esteve aberto a negociar, a ouvir. E é isso. E a sua maioria de ovos que vem de Bastos, a princípio? Então, Bastos, a gente pega bastante em Bastos, mas vem norte do Paraná, vem Minas, vem Mato Grosso do Sul. Porque Bastos, ele tem uma facilidade, ele tem... Bastos consegue vender ovo melhor vendido, digamos assim. Porque você não precisa montar uma carga para carregar em Bastos. Às vezes o caminhão, como as granjas ficam muito próximas, então ele... Eu vou dar um exemplo. Tem uma distribuidora do meu lado que um caminhão de ovo, um bitruck tem 840 caixas. Vamos arredondar 900. A distribuidora comprou 100, 150 caixas direto da granja. Ah, entendi. Aí, às vezes, a granja quer vender nesse mesmo preço que ele vendeu essas 100, 150, um bitruck de 900. Aí eu não consigo, porque esse cliente que está pagando mais para a granja, o perfil de cliente dele é menor do que o meu, então eu não consigo pagar isso. Só que em Bastos você consegue colocar dessa forma. Então eles vendem 150 para um, 200 para outro, e aí você fica... nos pequenos produtores você não consegue... A gente não consegue dar o match, né? Então não fica bom para eles e também não fica bom para nós. Aí é melhor não fazer a parceria. Mas a gente carrega bastante em Bastos também. Tá, mas Jefferson, eu vou te fazer a pergunta aqui, que eu sempre faço perguntas polêmicas. É verdade que você compra ovos de gaiola e Você voltou na questão lá do caipira. E você embala como caipira? É verdade isso? Não, nós não fazemos isso, mas vamos lá. O que acontece, né? Falta esclarecimento para o consumidor. Esse é o primeiro ponto. Então, o consumidor ele é facilmente enganado e tem muitas empresas que fazem. Então, por exemplo, o primeiro paradigma. Todo mundo acha que o ovo caipira tem que ser vermelho. Isso não é verdade. Isso não é verdade, sim. Não é verdade. Depende da linhagem da ave, né? Então, pro ovo ser caipira, ele tem que respeitar alguns critérios. Isso. Então, você tem que ter 1 metro quadrado por ave, a ave tem que ficar solta, ela tem que ir para o pastoreio, né? Agora, vamos explicar também um pouco... Tudo bem que a gente está falando para granjeiro. A gente tá falando granjeiro. Mas você tem também o livre de gaiola que entrou. Isso. O livre de gaiola, ele não chega a ser um caipira porque ele não respeita necessariamente 1 metro quadrado por ave. Ela só está livre da gaiola. E muitas vezes a ave não sai para o pastoreio. Ok? Então, as granjas, elas têm as certificadoras que certificam que o ovo é caipira e que o ovo é orgânico. Correto? Ok. Então, o ovo que nós embalamos lá, muitas vezes esse ovo, na verdade, 80% do nosso ovo caipira e orgânico já vem embalado da origem. De que forma? Com a nossa marca, produzido por granja tal, distribuído por tal e o selo da Ágil. Por quê? Porque senão eu não consigo provar para o consumidor que esse ovo... Porque aí realmente, eu tenho certificadora para esse produto? Eu não tenho. A certificadora é na origem. Entendi. Você entendeu? A partir do momento que eu pego uma caixa... a gente compra aquela caixona granel da granja também, com 360 ovos. Aí vem na marca da granja, que é esse que a gente comercializa. Eu não posso abrir aquela caixa ali e manipular aquilo. Eu até posso. Muita gente... Mas o que vai acontecer ali? Você já mexeu em algo que estava certificado lá na origem. Aí a certificadora vai... Aí eu não posso usar o selo da certificadora. Entendi. Se eu colocar que foi beneficiado pela AGE, distribuído pela AGE, eu não posso usar o selo da certificadora. Então, assim, o consumidor ele tem que olhar a certificadora. Hoje, você só vai ter certeza que um ovo é caipira se tiver certificação. Agora, você vai lá na feira. O feirante pega o caipira nosso, que vem na caixa com a certificadora, tudo certo, caixona de 360 ovos. Ele abre essa caixa e tira as bandejas. Você não sabe a caixa que tá. Então, como é que você vai saber que aquele ovo é caipira? Ou só não é um vermelho que eles colocaram um corante para a gema sair mais vermelhinha? Aí você não sabe. Mas a gente, comunidade de beneficiamento, não faz. E o ovo que nós comercializamos, o carro-chefe nosso é o caipira com 10, aquele blister que é transparente com a luva.
já vem embalado direto do produtor, para preservar a certificadora. Entendi. Entendeu? E me diz uma coisa, a questão quando chega para você, por exemplo, tá? Como que é a embalagem ali, a bandeja de papelão e o papelão, a caixa de papelão, literalmente influenciam na hora a qualidade do ovo? Porque o que acontece muitas vezes, tá? É o produtor, questão de custo, ele vai lá e coloca numa embalagem não tão boa ou numa caixa de papelão não tão boa. E aí, como é que chega para você esse produto para você lá? Vamos lá. Aí entra naquela questão do verão. O que acontece geralmente? Chega no inverno, a carga vem bonitinha. Chega no verão, a carga vem ruim. Por quê? O papelão, quanto mais craft ele tenha, que é a madeira, menos ele absorve umidade. Então, no verão, a umidade do ar vai fazer com que essa caixa, que é mais firme no inverno, que chove menos e tem menos umidade, fique mais molenga. Aí o ovo vem quebrado. Quando eu vou passar no meu processo, primeiro, eu não consigo... a gente abre a caixa, aí você já perde eficiência, porque o ovo vem muito quebrado. Aí a gente tem os sugadores que vão tirar da bandeja. Tá, a bandeja que vem dentro, se não é uma bandeja de qualidade, ela vem mais úmida e ela vem mole. Então, no próprio ato de você tirar o ovo da caixa, como a bandeja tá mole, já quebra os ovos do meio. Você já tem dificuldade. Entendi. Entendeu? Então, se você não investe forte em embalagem, você vai ter problema no verão. Porque o ovo já vem comprometido pelo que a gente conversou. Aí você junta uma bandeja mole e uma caixa que absorve umidade, aí você acabou de acabar com tudo, literalmente. Porque já está com problema lá na produção. Sim. Estresse calórico, umidade na hora de lavar e secar. E você junta com uma bandeja ruim, uma caixa ruim, é o cenário perfeito para você ter devolução, troca, cancelamento e você perder muito dinheiro. Porque aí o produtor vai economizar um pouquinho na bandeja, um pouquinho na caixa e vai perder um monte em reposição lá na frente. E é verdade que o ovo ele estraga mais rápido nas bandejas de plástico? Olha, Porque... eu não sei te dizer, mas o problema da bandeja... Você fala o blister plástico, né? O problema de a gente não usar o blister plástico, de eu, assim, ser reticente a ele, embora o nosso caipira com 10 tenha, primeiro que não é ambientalmente correto. Se a gente tem a opção de usar o papelão, por que vai usar plástico? Mas aí é que eu te digo. Tá? E aí a falta de informação, e isso também na minha... Antes de vir a Frata Embalagens, eu não estou aqui com a Frata, o outro, que é nosso apoiador, eu também tinha essa percepção que aquela blister... Sim. Ia ser prejudicial ao meio ambiente. Sim. E, na verdade, não, cara. É o contrário. Totalmente Eles conseguem contrário. reciclar Porque é 100% reciclado. Eles estão tirando do meio ambiente. Então, perfeito. Entendeu? E aí eu falei, cara, não. Ele falou assim, Adriano, eu falei com o Rodrigo lá, o Rodrigo da Frata. Ele falou, não, Adriano, pelo contrário, nós não usamos material virgem, que é aquele que veio lá do petróleo. Não. Nós temos que tirar do meio ambiente. Por que hoje a gente não vê a latinha, essa de alumínio na rua? Porque, né, porque você tem a reciclagem, lógico. Tem um valor agregado. Com certeza. E o custo do quilo do PET tá quase a mesma coisa do que o da latinha. Então, a tendência é que eles falam assim, e se nós conseguir fazer essa questão de reciclagem, cada vez mais ele vai aumentar o preço e a gente vai ter menos plástico desse blister no meio ambiente. Então, teoricamente, é o contrário, cara. No nosso caso, especificamente, tinha esse estigma. Tem outras coisas. Por exemplo, no caipira com 10, a gente já, como eu disse, a gente utiliza. Porque ele fica mais bonito no ponto de venda. Se agrega valor. Isso. Só que ele também fica um pouco mais caro. Então, eu acho que o fato do pessoal manter no papelão tem muita relação com o custo. Embora, quando você vai para o polpa moldada, que é o estojinho mesmo,
você tem, de certa forma, um monopólio aqui no Brasil. Sim, só duas empresas que fabricam, né? Eu sei. Entendeu? Eles falam que não combina preço, mas a gente sabe que... Eu não vou acusar ninguém, mas incrivelmente o preço é muito parecido, por coincidência. Eles fizeram o custo e mais coincidentemente ainda, quando um aumenta, o outro aumenta, o mesmo percentual. Então, assim, é muita coincidência, mas pode acontecer. Então, eu não sei. Então, realmente, a gente tem esse problema. Só que aí que tá. Vamos lá. Você vê que eu falei de uma coisa, mas... A Aja nunca consumiu muito polpa moldada. Ok. Por quê? Porque nós fomos uma empresa que introduzimos no mercado o filme poliolefínico. Por quê? Nós sempre embalamos ovos. O polpa moldada, ele sempre foi mais caro do que você filmar a bandeja. Sim. No começo, a gente filmava com PVC. A granja não fazia isso. Exigia muita mão de obra. Aí, nós fomos evoluindo, começou a chegar as máquinas automáticas de filme. Inclusive, teve uma marca que foi a primeira, que é italiana. A gente colocou eles no mercado de ovos. Não pode falar o nome de marca. Não pode falar. Aí, ela já, vamos dizer assim, na época... Você não podia usar mais o PVC, porque quando a máquina dá tração no filme, ela era automática e tinha da tração, ficava estourando. Então a gente saiu do PVC e um outro motivo, o PVC ele não é atóxico, ele deveria ser proibido no ovo. Você fala Porque o filme PVC que se usava antigamente, ele é reciclável. Ok? E ele não é atóxico, então tipo, vamos dizer assim, ele pode sim vir a contaminar se ele tiver em contato direto com o produto. Você fala aquela tampinha de plástico. Não é a tampinha. Ah, você fala o filme. O filme. Antigamente se usava filme tipo PVC. Tá. E esse filme geralmente é reciclável. E aí ele é ótimo para embalar caderno, mas para você pôr em contato com o ovo, agora tem a tampinha. Ok, show. Mas mesmo você trazer um produto desse para dentro do processo que está super controlado aí, não é aconselhável. Então, quando veio essas máquinas, saiu o PVC e começou a entrar o tal do filme poliolefínico. Né? Só que tinham poucos fornecedores. Tinha um fornecedor na época. Sim. E aí, mas mesmo assim a gente começou. E o nosso custo em relação à polpa moldada chegava a ser 30 centavos, 40, às vezes 50 centavos mais barato na dúzia. Capaz. Era muito mais barato. E aí a gente conseguia atacar mais as periferias, que precisava de um ovo mais barato. Então esse era o trabalho. Então hoje o nosso forte continua sendo o filmado que falam. Só que aí o que aconteceu? Começou a vir várias máquinas dessa de colocar o filme. Eu não sei se a Smutec tem essa... Eu acho que a dela é mais a parte de trás, né? É a classificação. É a classificação. Isso. Mas começou a entrar máquina chinesa, enfim, várias. E, principalmente, o fornecedor de filme poliolefínico cresceu absurdamente. Aí, o que começou a fazer? Vai lá na granja, coloca o filme em... Fala assim, não, você compra o meu filme e eu ponho a máquina em comodato. Aí que as granjas começaram a fazer o filmado com mais, vamos dizer assim, com mais força. Mais volume. Com mais volume. Então esse foi o processo. E aquele plástico que vai em cima, eu vejo que tem que alguns... é a tampinha. Não. O plástico Sim. filmado, tá? Filmado. Tem uns que eu vejo que são furadinhos. Exato. E outros que são 100% Lisos. lacrados. Sim. Qual melhor, cara? Então, vamos lá. Volta ao processo de lavagem e secagem. Tá. O ovo, ele respira. A casca é porosa, ele troca com o ambiente. Por isso que tem aquele estigma, né? Você põe um ovo lá, o ovo boiou, então tá estragado. Não é que ele boiou, é que tá estragado. Ele pode estar estragado, mas ele tá velho. Por quê? Porque ele foi perdendo a água por evaporação pro ambiente. Se você coloca um filme 100% vedado, você não permite o ovo respirar. Vai estragar mais rápido? Ele pode dar bolor. Então, quando você não seca direito e filma, ele começa a dar aquele bolorzinho verde. Ele pode
contribuir para diminuir realmente o tempo de prateleira do ovo. Então, o correto é colocar com os furinhos para que ele possa transpirar. E você vê essa necessidade principalmente no verão. Entendi. Então, No verão, quem trabalha sem ter o filme macro perfurado, que é o termo para esse filme aí, tem problema. Entendi. E a capinha, aquela PVC que coloca, tem Aquela- que colocar? Então, aquela PVC foi o seguinte, aquela capinha. Foi uma exigência do mercado. Por nós não colocaríamos. Mas foi uma condição sem a qual você começou a não fornecer para as redes. Então, a rede que eu digo, qualquer supermercado, você chega lá e fala, não, mas o seu não tem a tampinha. Então, o mercado pediu a tampinha. Porque a dona de casa, o pessoal que compra, ele é muito displicente na hora da compra. Então, ele pega a bandeja, às vezes ele vai levantar, bate em cima, quebra. Então, essa tampinha, ela reduziu muito a quebra. Então, se você fizer um balanço entre o custo da tampinha e a redução da quebra, pro supermercadista, pro varejo, vale a pena ele pagar mais caro pela tampinha. Então, em determinado momento, nós operávamos, esse aqui é o preço sem a tampinha e o preço com a tampinha. Com a tampinha vendia... Começou uma transição e chegou um ponto que 85% da venda era com a tampinha. Aí a gente falou, então não compensa mais não ter. Então, foi uma exigência do mercado. Mercado que eu digo do consumidor, do supermercadista, do varejista. Não foi algo imposto pelo setor de ovos. Mas agora também tem aquela tampinha de papelão, né? Mas aquilo ali também não deixou visível, não sei. Tem uma tampinha fina, né? Que é como se fosse uma bandejinha. E aquilo ali pegou e tal, porque tem um... Então, eu acho que o consumidor quer ver o ovo. Eu também acho. E antes ele queria escolher. E um dos diferenciais do ovo filmado é não propiciar a bagunça na loja. Porque quando você põe uma polpinha com 12 ovos, o consumidor ele vai fazer o seguinte, vai abrir. Esse ovo eu não gostei. Aí ele abre a outra e troca. E aí você vai na banca, fica uma bagunça a banca do supermercado. Entende? Então, assim, eu acho que o filmado resolveu esse problema. E a gente... E mal sabe ele que os ovos, como são pesados, eles têm todos os mesmos pesos. Tipo, não tem diferença. É porque tem uns são mais gordinhos. Não, mas mais ou menos, porque a classificação mudou, né? Como? Então, antes era de 5 em 5 gramas, agora é de 10 em 10. Então, vamos supor, às vezes, numa bandeja de ovo tipo extra, você vai ter um ovo com 58 gramas, que é o limite máximo. E você vai ter um ovo com 48. Então aí ele olha, ele fala, esse aqui é mais graúdo. Mudou a certificação? Porque agora mudou tem a classificação tipos, né? Do ovo. Agora são só 4. Mas anteriormente a isso, era assim, você tinha o ovo jumbo, extra, grande, médio, pequeno e industrial. Ok, antes. Agora? Há uns 2 anos atrás, 3. Aí, primeira coisa que eles fizeram, eles padronizaram a classificação do Brasil com o Mercosul. Então, eles falaram, agora o intervalo não é mais de 5 em 5 gramas, é de 10 em 10. Aí, o que aconteceu? O ovo médio deixou de existir. Calma que eu vou chegar lá, que hoje ele existe. Ele deixou de existir. Aí, passou a ter assim, o ovo jumbo, extra, grande e pequeno. Foi o primeiro movimento. Então, o jumbo acima de 68 gramas. O extra de 67,9 a 58,1. O A de 58 a 48 e de 48 para baixo pequeno. Aí, recentemente, falaram, agora esquece o termo pequeno. Vai ser médio. Então, o que se falava pequeno, falou-se médio. Mas o médio não teve alteração. Só mudou a forma de falar. Antes era pequeno, agora é médio. Ponto. E como você, assim, carga ideal, o que você mais exige do avicultor para ele poder entregar para você um bom produto? Olha, ele tem que ter um processo de lavagem e secagem muito bom para fornecer para São Paulo. Tem regiões no país que a gente sabe que o consumidor não liga tanto. No Nordeste e tal. Mas o CIF, que vem exigindo demais,
nós estamos sendo cobrados em relação a isso. Então, qualquer sujidade que tenha no ovo e a gente deixa passar é motivo de auto de infração. Tudo isso? Qualquer sujidade. Às vezes é uma sujidade tão pequena, mas a fiscal ela tá numa rigidez muito forte. A fiscalização do CIF. Então, o ovo tem que ser bem lavado e se ele não for bem secado, vai comprometer todo o trabalho que foi feito lá atrás. Tá? Então, ele tem que ter uma máquina boa de classificação. Uma boa máquina de classificação, você fala também o processo de classificação. Justamente. Aí a gente vai indicar para vocês a Smutec, tá, pessoal? Exato. Também tem que ajudar os nossos apoiadores aqui. E, Jefferson, assim, cara, eu tenho muito mais coisa para falar com você, só que o nosso tempo vai muito rápido, cara. A gente já passou de 1 hora aqui. Nossa Senhora, nem parece. E assim, ó, uma pergunta que eu faço para todos, tá? Eu gostaria também de fazer para você o Jefferson, pelo que você foi contando da história, eu até já idealizo mais ou menos a sua resposta, mas eu vou perguntar. Uma dica que você gostaria de ter recebido quando você começou no início da sua carreira profissional, que você dá hoje, que você gostaria de ter recebido lá. Vou melhorar mais. Se você entrasse numa máquina do tempo e desse uma dica para o Jefferson que está iniciando, o que você falaria? O que você gostaria de falar hoje? Teve uma coisa que eu descobri que foi o seguinte. Na vida, o Jefferson de antes, ele estava procurando responder a pergunta errada. Então, o Jefferson tinha a seguinte pergunta para responder. Como eu posso ganhar dinheiro? Como eu posso ser bem-sucedido? Como eu posso me tornar alguém? E a pergunta comum que todo mundo tenta responder. Mas a vida vai te ensinando que essa é a pergunta errada. E a pergunta certa sempre tem que ser assim. Como eu posso servir? Como eu posso contribuir? Como eu posso ajudar? Então, é isso que mudou nessa minha jornada profissional. Então, quando eu não sou da área comercial, mas quando eu chego num cliente, a minha preocupação maior é como é que eu posso ajudar? Quando eu cheguei aqui no Pod Aves, o que eu posso contribuir? Não tenho nenhuma exigência, porque quando a gente procura servir, as coisas acontecem muito mais fácil, né? E esse deveria ser, na minha visão, o segredo para a gente viver bem em sociedade. Porque enquanto tá cada um querendo ser melhor que o outro, as coisas não andam bem. Então, a AJA hoje, ela existe para isso. Nós somos uma família com valores elevados. Então, não importa crescer, importa como você vai fazer isso, né? Então, uma família entusiasmada, que tem alma naquilo que faz, com valores elevados, que tem como meta estabelecer uma relação de confiança entre pessoas e empresas. Então, é para isso que eu existo, que a AJA existe. E essa confiança você só consegue com verdade e com espírito de serviço. Se eu chegar aqui para te empurrar um serviço, eu não vou ter sua confiança. Se eu chegar aqui para te falar uma inverdade, eu não vou ter sua confiança. E aí, se você não constrói relação de confiança, você não constrói nada. A sua base é fraca. Qualquer vento vai te derrubar. Quantas pessoas hoje trabalham com você na sua equipe lá? Hoje nós temos 110. 110 pessoas. E se você tivesse que falar para essas 110 pessoas que ajudam a você fazer do seu dia, vamos falar, cada dia melhor, né? Ou seja, ajudar as pessoas, alimentar famílias. O que você gostaria de falar para todas essas pessoas que fazem do mundo melhor cada dia, que te ajudam todos os dias? O que eu sempre falo para elas, para fazer as coisas, não pensando no que você vai ganhar no final do mês, né? Tem aquele estigma, né?
O meu pai sempre falava assim, o dinheiro não... Você não tem que correr atrás do dinheiro. Não é isso. O dinheiro, ele nunca vai ser um objetivo final. Ele sempre vai ser um meio. Então, o que eu falo sempre para eles? Dê o seu melhor naquilo que você faz. Não é ser melhor que o outro. Porque, às vezes, você chega com vários problemas, né? Então, todo mundo tem problema, mas naquele dia que você teve o problema, você deu o seu melhor, você foi pior que naquele dia que você não tinha com problema, obviamente, mas naquele dia que você estava com problema, você se esforçou o máximo que você podia, mesmo sabendo que você, né, tava com... deu o meu melhor. Então, se você der o seu melhor, a empresa vai reconhecer e você vai conseguir o que você quer. Agora, o problema de hoje, e principalmente na juventude que está entrando, é que elas não querem o processo, elas querem o resultado. Então, eu entrei na firma, eu não quero servir por um ano. Em 4, 5 meses eu já quero um cargo de promoção, eu quero estar ganhando mais. E aí as coisas não acontecem. E aí você fica tão focado nisso que você não cria vínculo, que você não vive o seu dia de trabalho de uma forma harmônica. E você passa metade da sua vida trabalhando. 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando. Então, se você não criar um ambiente e criar laços e vínculo, uma relação de família mesmo... E aqui em São Paulo, 4 horas no trânsito. Exatamente. Quase 4 horas no trânsito. Exato. Jefferson, muito obrigado. Se o pessoal quiser seguir você lá, a Aja, pode seguir no Instagram? Tem redes sociais? Tem. Digita... Vixe, agora você me apertou nas redes sociais. Se não souber, eu boto na descrição depois. Põe na descrição aí, mas nós temos o Instagram, tem o Facebook, tem no YouTube também. O meu... Instagram, LinkedIn, eu sou falho nisso, eu não estou nas redes sociais. Tranquilo. Mas podem me achar também, é Jefferson Pinesi, eu tô lá no Instagram, tô no LinkedIn, eu não movimento muito, tá? Uhum. Mas eu procuro fazer outras formas de impactar. Mas é isso aí, pode seguir a gente lá que sempre tem novidades. Show de bola. Agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, até estou engasgando até, agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, agradecer os nossos apoiadores aqui, a Fujikura, a Quilbra, a Frata Embalagens e também a Smutec, a classificadora de ouro, boa classificadora, se precisar dos caras lá, é só ligar lá pro Marcelo que eles vão te ajudar. Certo, pessoal? Pedi para você se inscrever lá no Instagram, se inscrever no Instagram e seguir... Não, seguir no Instagram e se inscrever no YouTube, cara. Porque os dois, um tem que... Às vezes eu falo com minha filha assim, tem que se... eu tenho tantos inscritos. Não é inscrito, pai, é seguidores. Puxa vida. Então tá, pessoal. Valeu, muito obrigado. Valeu. Tchau. Obrigado.